Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos neste momento, iniciando mais, Senhor, essa mensagem da Tua Palavra. Espero que alcance pessoas, espero que alcance vidas, que alcance pessoas que estão precisando ser acolhidas, ser abençoadas, ser transformadas. E em nome de Jesus, que nada impeça, Senhor, que seja uma flecha, nada impeça de atingir o Teu alvo. E que a boa mão do Senhor visite no tempo do Senhor, no momento do Senhor, visite pessoas e que elas possam ser tocadas, possam ser abençoadas, possam ser restauradas pelo Teu poder e que a abundante graça do Senhor e a boa mão do Senhor seja com todos, inclusive conosco, neste momento que estamos aqui meditando na Tua Palavra. Graças a Deus, estamos aqui novamente, porque a bondade e a misericórdia do Senhor se faz presente. Meus irmãos, neste vídeo nós vamos falar uma das parábolas, acredito que mais encantadoras que o Senhor deixou, porque tudo que o Senhor deixou foi bom, mas nós vamos falar sobre o filho pródigo. Queria dizer para os irmãos que quando nós voltamos a gravar vídeos, eu falei, Senhor, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, pode falar, e talvez repetir o que os outros estão fazendo não seja uma coisa que compare, né? Porque se nós vamos ficar repetindo o que os outros fazem, nós vamos estar, na verdade, copiando. E o Senhor tocou no meu coração, fala das parábolas, porque as parábolas, eu falava das parábolas. E eu acredito, meus irmãos, que foi uma das joias que eu recebi do Senhor, foi um presente de Deus falar sobre as suas parábolas, porque, na verdade, podemos voltar àquele tempo, certo? Pela mente, pelo coração, pelo Espírito do Senhor, porque o Senhor disse assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele iria fazer lembrar daquilo que ele tinha dito. Então, as parábolas não é uma coisa feita pelo pensamento do homem, não é uma coisa feita pela criação humana, não é feito pela filosofia, não é feito por algum pensador, não é uma coisa assim feita de uma forma estratégica, mas foi alguma coisa que foi gerado no amor de Deus por aquelas almas. Porque eu quero dizer para os irmãos, o Senhor Jesus, ele era pastor. Os seus apóstolos, eles eram pastores. E Jesus era o pastor, que fala em Hebreus, no singular, né? Mas eles tinham o cheiro da ovelha. Eles ficavam no meio do povo. Eles ficavam ali no meio do leproso, do paralítico. E a Bíblia diz que o Senhor, ele ficava ali horas e horas, com muita paciência, com muita dedicação. Então fica um recado aqui, né? Se você vê pastores muito diferentes, que gostam de ficar só no meio da nata, lá não gostam de descer no meio do rebanho, eles é diferente daqueles pastores, porque aquele pastor tinha o cheiro do rebanho. Eles não eram como aquela turma do condomínio lá, da parte de cima, né? Que só quer ficar lá entre os grandes, mas ele ficava lá junto com o povo. E ele falava por parábolas. Também falava por parábolas porque tinha muitas pessoas que estavam ali porque eram curiosas. Eram pessoas que estavam ali simplesmente com o interesse de saber o que estava ocorrendo, mas não tinham o coração. E muitas pessoas estavam ali talvez até para atrapalhar o seu trabalho. Então alguns não iam entender. Mas depois o Senhor tirava a dúvida sobre aqueles discípulos, aquelas pessoas mais próximas deles e que acompanhavam o seu trabalho e que com certeza ele sabia ia dar continuidade do crescimento da igreja, do nascimento da igreja, depois que ele fosse com o Pai. Dito isso, eu quero dizer para os irmãos que essa parábola que nós vamos falar hoje, que é a parábola do filho pródigo, é uma parábola que ela fala muito no coração de todos, porque ela fala um pouco da família, fala um pouco do amor de Deus, fala do perdão, fala da crise de identidade e também traz para nós uma reflexão. Como estamos vivendo nossa vida? Como estamos criando nossos filhos? Como estamos ensinando nossas igrejas? Como estamos tratando os jovens da igreja, as mulheres, os moços? É uma coisa que fica para cada um depois meditar com mais paciência. Dito isso, vamos ler aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, onde diz:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo, e o mais moço, né, deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a criação deste moço pode ser que teve as melhores das intenções dos pais. Talvez ele via que os trabalhadores ele acordava muito cedo, e quem trabalha, geralmente, pelo que se entende naquele tempo do área rural, eles acordam muito cedo. O pessoal que mora em área rural, eles gostam de aproveitar aquele momento que não tem calor. Então, 2, 3 horas antes do sol nascer, eles já estão com a ferramenta na mão, já estão ali, já estão correndo atrás. E provavelmente pelo pai, por certo sua mãe também ver que eles não precisavam daquela condição, eu acredito que eles dormiam até mais tarde. Acredito que eles ficavam ali mais à vontade. E pelo nível de propriedade daquele homem, eu acredito que vinha muitas pessoas, mercadores, pessoas de outros lugares ali para trazer produtos, serviço, vender. E quando aquele moço, sabe, sem ter aquela responsabilidade de acordar cedo junto com as demais pessoas, eu acho que ele ficava vendo aquelas pessoas, talvez ele passava a conversar com aquelas pessoas e provavelmente ele começava a ter conhecimento através da boca daquelas pessoas o que havia do outro lado. E aquela rotina, irmãos, levou aquele moço a uma insatisfação de ficar vivendo aquele momento tranquilo na casa dos seus pais. Você sabia, irmãos, que a Bíblia fala que as pessoas ociosas, as pessoas que não têm compromisso, as pessoas que não têm responsabilidade, elas estão expostas? Não vamos nem falar, mas lembra o caso de Davi, que estava ocioso no terraço do palácio. E muitas vezes existe um ditado, principalmente aqui, na nossa região, no interior, eles dizem que a cabeça vazia, ela é oficina do diabo, oficina do adversário. Você vê que, por exemplo, os filhos de Davi também, pelo fato deles ficarem ali sem ter aquele compromisso ou responsabilidade, ele se envolveu com a sua própria irmã. Então você vê que a ociosidade, ele está falando aqui que é uma coisa perigosa. As pessoas não devem ficar ociosas. Existe um pensador que ele, de uma maneira inteligente, ele diz, olha, Deus deu 24 horas e devemos dividir em 3. Devemos dividir em quanto? Em 3. 8 horas para dormir, 8 horas para ter atividade, para trabalhar, responsabilidade, o que eu vou fazer, volto. E 8 horas você pode desfrutar do descanso, desfrutar do lazer, mas já focado sabendo que virá novamente o outro ciclo do sono e do trabalho. Mas aquele moço, eu acredito que ele pegou amizade e as pessoas falaram para ele, olha, aqui tudo é difícil, aqui tudo é cansativo, aqui é trabalhar e dormir, aqui é uma correria, mas lá, de onde a gente veio, lá não, lá não. Lá existe, sabe, festas, lá existe lazer de verdade, lá existem momentos em que você fica à vontade, lá não tem essa correria, emenda o dia com a noite. Eu acredito que aquela semente ficou na cabeça do moço, porque eu pergunto, o que poderia um moço que está num lugar isolado, ele querer sair para um lugar que ele não sabia o que ia acontecer? Eu acredito que ele estava iludido, acredito que alguém iludiu. Você sabia, irmãos, que as pessoas quando elas nascem boas, porque Deus quando entrega o bebê na mão dos pais, eles entregam os bebês, meus irmãos, inocentes. O bebê não é machista, o bebê não é feminista, o bebê ele não é uma pessoa que coloca rótulo nos homens, ele não coloca rótulo nas mulheres. O bebê, você pode ver, se você tiver oportunidade, que nem eu tive oportunidade, em creche, de você ver as crianças, elas se identificam. Ela olha uma na outra assim, sabe, com 7, 8 meses, ela sorri para a outra. Elas se amam. Às vezes ela dá uma mordida uma na outra, puxa o cabelo, mas se agarra no outro assim, mas é da natureza da criança, mas não que existe um preconceito. E eles podem estar, pessoas de peles de cor diferente, pessoas de sexo diferente, pessoas podem viver com pessoas deficientes, eles não percebem.
Pelo menos até os 3, 4, 5 anos, né? Dependendo da criança, até os 6 anos. Mas o que acontece? Que com o passar do tempo, as pessoas passam a desejar coisas, a querer coisas, a se envolver com coisas, depois eles se tornam pessoas tóxicas, pessoas difíceis. Mas o que diz na parábola é que esse moço, quando ele chegou a uma idade adulta, aquela rotina já, para ele, não mudava mais. E ele disse para o seu pai, olha, dá minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. Irmãos, nós sabemos que a pessoa, ela só tem direito à herança depois que os pais morrem. Enquanto os pais estão vivos, a pessoa não tem herança. Enquanto a pessoa está viva, enquanto o pai está vivo, a mãe está viva, tudo que tem pertence aos pais. Mas aquele moço, eu acredito que ele quis gerar uma situação de dizer assim, olha, eu estou descartando meu pai, eu estou descartando minha mãe, eu estou descartando meu irmão, por uma coisa nova, por uma coisa que está diante dos meus olhos, uma ilusão. Irmãos, como pastor, eu quero dizer para vocês que a gente vê de tudo. Não no intuito assim, que a gente vê de tudo para olhar o que acontece na vida das pessoas, mas para aprender que muitas coisas podem aparecer na mente, no coração, na casa da pessoa, mas para aprender como um laço, como uma aflição, como uma situação contrária, que gera muita dor. Há pouco tempo atrás, uma nossa amiga ali da outra rede falou, pastor, eu queria que você orasse para uma amiga minha que faz 4 anos que eles estão casados, e ele é um músico da igreja, e ele falou que não vai voltar para casa mais. Pessoas que frequentam a igreja, casado no civil, tudo certinho, não vou voltar mais. E eu perguntei alguma coisa para ela, se tinha algum motivo justo, ele falou assim, que ela sabe motivo justo não tem. E pessoas se iludem com alguma coisa que está lá fora. É do ser humano, é do homem, é da mulher. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida, quero profetizar na sua família, quero profetizar você que está comigo, você que faz parte dessa nossa rede de amizade, rede de irmãos, que é uma rede grande, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver esse vídeo. Eu quero profetizar na sua vida que essa ilusão não vai chegar na sua casa, não vai chegar no seu casamento, não vai chegar na sua família, que o Senhor venha tomar providência, venha cobrir com o sangue dele, da vitória, porque quando acontece isso, irmãos, é um laço, é uma situação muito contrária, e traz dor e traz lágrimas. Mas aquele pai, segundo a parábola, pegou a parte dele, deu para ele. E diz a Bíblia que ele pegou e sumiu com aquele dinheiro para uma terra longínqua. E lá, meus irmãos, ele chegou com muito dinheiro. E você sabe que quem tem dinheiro tem amigos. Quem tem dinheiro faz amigos. Mas não são amigos de verdade. São amigos interesseiros. São amigos que eles têm interesse não naquilo que você é, não pela pessoa que você é, mas por aquilo que você pode proporcionar a elas. Aí você vai encontrar, meu Deus, amigo de todo tipo. Meu Deus, amigo. Você pensa, você está fazendo festa? Você está pagando? Você está dando presente? Você está prestigiando? Nossa! Inclusive, meus irmãos, você sabia que Satanás ele usa essa estratégia? Não sei se vocês notaram. A gente, quando estuda a Bíblia no contexto, a gente é presenteado pelo Senhor com doses de sabedoria sistemática. Você sabia que quem teme o Senhor vai recebendo doses também de sabedoria sistemática? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabia que quem lê a palavra vai recebendo dose sistemática? Porque Deus fala, olha ali, olhe lá. Mas precisa olhar onde você leu. Se você não tem amor pelas escrituras, se você não tem amor pela palavra, como que Deus vai falar para você, olhe? E diz a Bíblia que Satanás, quando viu que Jesus saiu do deserto, depois de jejuar, ele quis dar presente para Jesus também. Então, cuidado com o presente, viu? Fique esperto aí. Fica ligado que presente, muitas vezes, são presentes para comprar coisas que têm valor. Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Aquele moço, meus irmãos, ele pegou seus valores e foi lá trocar
a amizade daquelas pessoas com tudo que ele tinha. Mas como ele não tinha uma educação financeira, é lógico que o dinheiro ia acabar. E terminando o dinheiro, aquele moço ficou numa situação muito difícil, porque agora ele estava numa terra longe, não tinha o apoio da família, não tinha dinheiro. E a Bíblia diz, segundo na parábola que o senhor estava falando, né, que é uma coisa que é uma parábola, mas é baseada na vida de muitas pessoas, aquilo que ficou para ele uma situação muito complicada, muito difícil, sem dinheiro, sem família, sem suporte, sem estratégia de sobrevivência. Então a única coisa que sobrou para ele, ele falou, ele viu que tinha umas pessoas que tinham os porcos, e ele pegou e foi em direção daquela pessoa, ele falou, viu, eu posso alimentar os porcos para você me alimentar também do alimento dos porcos? Aí a pessoa falou assim, bom, se o seu salário for a comida dos porcos, é o que tem. No trabalho, outro tipo de trabalho não tem. E aquele moço começou a se alimentar daquele alimento dos porcos e conviver no meio dos porcos. Irmãos, existem momentos na vida de certas pessoas que para quebrar o orgulho dela, ela tem que ser podada, ela tem que pagar o preço. Ela tem que sentir muitas vezes a realidade. Porque palavras muitas vezes é pouco. Conselho muitas vezes é pouco. Ensinos da Bíblia é pouco. Eu acredito que essa parábola que o Senhor está dizendo, ele diz assim, olha, tem muitas pessoas que elas poderiam ter uma vida mais tranquila, mas elas preferem pagar o preço. Elas se projetam para pagar o preço para depois aprender a se conhecer, para ter uma identidade, saber quem realmente elas são, qual a posição que elas estão, como ela é diante de si própria, como ela é diante de Deus, como ela é diante da família. E a Bíblia diz, meus irmãos, que chegou um ponto que ele ficou muito triste, porque ele estava se sentindo um lixo, ele estava se sentindo como os porcos, porque quem vive com os porcos passa a se sentir como os porcos também, porque ele pegou aquele ambiente, o cheiro dos porcos, eu acredito que estava impregnado nele também, porque eles têm um cheiro muito forte, né? Eles não têm higiene. E aquela situação a ponto, meus irmãos, de consumir a vaidade dele, consumir o orgulho dele, consumir, meus irmãos, aquela situação em que ele vivia de arrogância, a ponto de que eu acredito que chegou um dia que ele acordou, ele lembrou dos empregados dos seus pais, e ele pensou assim, olha, eu acho que eu vou procurar meu pai, porque meus empregados dele vivem muito melhor do que eu. Eles acordam muito cedo, trabalham duro, mas eles têm uma alimentação, eles têm roupa, eles têm um ambiente. E ele juntou as coisas dele, meus irmãos. Eu acredito que cheirando porco, porque não tinha nem um lugar para ele tomar banho, e voltou. E eu acredito que o seu pai, todo dia, esperava que alguma coisa acontecesse na vida do seu filho. Alguma notícia, alguma coisa viesse. Mas a Bíblia não diz que ele foi atrás. Porque eu acredito que aquele homem era sábio, ele sabia que ele precisaria aprender a lição. Ou ele voltaria como um homem de verdade, ou ele voltaria mudado, ou não valeria nem a pena, ele ia ser uma pessoa consumida pela vaidade. Por isso que existe uma forte chave que diz, meus irmãos, que no deserto ou você é cadáver ou você é profeta. Ou você está consciente, está ligado, ou você está na direção do Espírito, ou senão você está morto. Você já era, você está morto. E aquele homem voltou para a direção do seu pai. Eu acredito que lá longe, quando viu aquela pessoa vindo sozinho, sem cavalo, sem caravana, acho que ele entrou um fio de esperança nele. Ele falou, será que é meu filho? Quem é aquele homem que está vindo? E quando aquele homem chegou, cheirando porco, sujo, eu acredito, né? Muito sujo. Sabe, maltrapilho também, né? Porque como que você vai ter uma roupa, você vai trocar de roupa no meio dos porcos? E ele se ajoelhou diante de seu pai e disse, pai, pequei perante os céus e pequei perante o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas receba-me como um dos seus jornaleiros. Irmãos, a Bíblia diz que o pai, do jeito que estava aquele moço, abraçou ele, deu roupas novas para ele, para você ver que a roupa dele devia estar misericórdia, hein? Daquele jeito, hein? Deu roupas novas, deu um anel que simboliza autoridade, simboliza também que ele era uma pessoa importante. Fez uma festa e começou ali, meus irmãos, a receber seu filho de volta. Havia um irmão dele mais velho que trabalhou duro,
Quando soube daquele barulho, o que está acontecendo lá? Falou, seu irmão voltou. Ele ficou muito triste, ele ficou bravo, ele ficou revoltado. Porque ele disse assim, olha, falou o pai dele, eu trabalho duro, nunca você me deu um cabrito para divertir com meus amigos. E o pai disse, olha, tudo que tem aqui seu é meu, e tudo que é meu é seu, você sempre desfrutou de tudo que tem aqui. Mas vamos se alegrar, porque o seu irmão estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, foi achado. Então eu acredito que o Senhor Jesus, falando com a multidão a esse respeito e falando conosco também, porque a parábola é para o discípulo. Se você é discípulo, se você é servo, se você também se sente uma ovelha do Senhor, se você sente que você faz parte do rebanho, essa palavra é sua, receba e toma posse também. O Senhor está falando, meus irmãos, que a misericórdia, deve ser exercida com pessoas que reconhecem. Porque o pai reconheceu o pedido de perdão daquele filho. Aquele irmão mais velho, muitas vezes, representa muitos crentes que têm dificuldade quando vê, muitas vezes, um usuário de droga vindo para a igreja, quando vê uma prostituta vindo para a igreja, quando vê um homossexual vindo para a igreja, quando vê, muitas vezes, uma pessoa que era do crime vindo para a igreja. Olha, aquele lá matou um, aquele lá assaltava, aquele lá vendia droga. Ele não quer nem sentar perto. Ele não gosta nem de cumprimentar, acorda até banco. Você sabia disso? Você sabia disso? Olha, irmãos, a gente que, pela graça, misericórdia do Senhor, recebeu a marca do amor do Senhor. Eu recebi um pouquinho, mas eu posso dizer que eu sei o gosto que tem. Sabe? Eu já preguei evangelho para moradores de rua, para mim não tem problema nenhum. Eu vejo nele o mesmo que Jesus via naquelas pessoas que estavam muito carentes e necessitadas. E muitas vezes, quando você prega para eles, eles se quebrantam, eles choram, porque existe espaço no coração deles para a fé. Já preguei para pessoas da prostituição, já preguei para pessoas do tráfico. Eu não tenho problema. Assim como Jesus e os apóstolos estavam no meio daquelas pessoas, e irmãos, se quando a gente leva aquela pessoa para a igreja, de repente você vê aquela pessoa, sabe, já volta tomada banho, já volta assim, numa outra aparência. Você se sente feliz com a mesma alegria que ele sente, porque o Espírito Santo está naquela pessoa, porque a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é pela força do homem, não é pela força da carne, não é pela força da imposição humana. Uma vez teve uma seleção de profissionais, cabeleireiro, barbeiro, pessoas da maquiagem, pessoas da alfaiataria, pessoas que trabalham com estética, juntou tudo e falou, nós vamos mostrar a força do nosso trabalho, vamos mostrar a capacidade daquilo que nós exercemos. Ele pode custar caro, ele pode ter um custo financeiro, mas ele muda a pessoa. E pegaram o mendigo, fotografaram, filmaram e foram trabalhando, de repente apresentaram aquela pessoa, sabe? Dos pés à cabeça, ele falou, nossa, que situação, que mudança, olha, né? Vamos gastar dinheiro com esse povo, porque eles fazem a mudança, eles modificam, eles têm isso e aquilo. Irmão, 15 dias depois, aquele menino estava do jeito que estava. Sabe por quê? Foi a mão do homem. Foi a mão do homem. Irmãos, eu, no meu ministério, no tempo que eu trabalho na igreja, eu vi mulheres que vieram de 2, 3 abortos. Quando elas vêm, meus irmãos, o seu coração parece que explode junto com elas, porque elas choram o tempo todo. Mas é um quebrantamento mesmo daquele filho pródigo que falou, nossa, minha vida foi uma ilusão, agora eu estou diante de Deus, eu estou diante do Espírito Santo, meu coração está aberto, eu reconheço. Esse arrependimento que gera a salvação. Porque jamais, meus irmãos, essas pessoas voltaram às práticas antigas. Eu já trabalhei com homens que vieram do alcoolismo, que eram espancadores, irreconciliáveis. Eles choravam que nem uma criança, homens adultos. Irmãos, se tornam pessoas sensíveis, instruídas pelo Espírito Santo. Homens alcoólatras, homens violentos, pessoas que o tempo todo pensavam em armas, em crime. Então eu quero dizer para você, diz que se verdadeiramente o Senhor vos libertar, verdadeiramente você será livre. Livre. Aquele moço estava preso à vaidade, estava preso ao egoísmo. Ele estava preso, meus irmãos, à ilusão desta vida.
E o Senhor mostrou que quando ele voltou, se arrependeu, houve uma mudança na vida dele. Ele recebeu honra, ele recebeu uma cura, ele recebeu uma identidade, porque agora ele sabia quem ele era diante de si próprio, quem ele era diante dos pais, quem ele era diante do irmão e quem ele era diante de Deus. E eu acredito que o seu coração aprendeu a agradecer. Irmãos, aprenda com o Senhor a ser grato. Aprenda com o nosso Deus aquilo que que pode proporcionar a cura na sua vida pelo Espírito Santo, não pela mão do homem. E tenha a sua própria identidade.